Olá, meninos e meninas, estou aqui de novo com mais um Pod da Gi, hoje com uma pessoa muito especial, que tem sido durante algum tempo já para mim, exemplo de empreendedora, de mulher, de uma pessoa aí que aos pouquinhos vocês vão conhecer, vocês vão ver que pessoa incrível eu trouxe hoje pro Pod. E se vocês ainda não seguem a gente, segue no YouTube, segue no Instagram, que vem muita novidade, muita coisa boa por aí. Hoje eu trouxe para falar um pouquinho com vocês a Alessandra, né? Para mim é Alê, porque eu posso. Oi, meu nome é Alessandra Pomari, eu atuo na área da indústria e do comércio há 17 anos, com a minha própria indústria. Fiquei muito feliz com o convite que a Gisele me fez e eu acredito que vai ser surpreendente com as mulheres que ela já convidou para poder participar. É uma mulher que aos meus olhos, para mim, é exemplo de fé, de espiritualidade, de força de vontade de ser melhor. Vem aí num projeto de evolução enquanto ser humano que, meu, admiro demais. Para mim é assim algo que eu acho que vai além ali da mulher de negócio, sabe? Porque é uma pessoa de verdade. Então, hoje, se eu tenho que apresentar ela, é assim que eu apresento. Mas também vocês vão ver que como uma mulher aí à frente dos negócios também é incrível. E tenho certeza que tem muita coisa boa para trazer aí para vocês e para agregar aí no empreendedorismo de vocês e também na vida pessoal enquanto ser humano, que nisso eu acho que ela também tem muito a ensinar. Então, seja bem-vinda, Lê. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por trazer um pouquinho aí de toda a sua experiência, da sua história, né, para dividir com as pessoas. Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada, porque tenho o prazer de conviver com você, de saber um pouquinho disso, de acompanhar um pouco essa evolução. E fala aí pra minha galera, quem é a Alessandra, né? Nossa, Gi, fiquei até um pouquinho sem ar aqui, porque é difícil a gente escutar da gente, sobre a gente, né? E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Queria te agradecer pela oportunidade. Meu nome é Alessandra, tenho 51 anos, estou há 25 anos no mercado de moda. E esse meu tempo todo foi percorrido através da minha fé, que é o que você acho que identificou em mim nesse período que a gente está junto aí já há uns 17 anos também, mais ou menos, né? E que é com ela que eu cheguei onde eu cheguei, onde eu estou até hoje e é onde ainda tenho muito para alcançar. E eu vou contar um pouquinho para vocês aí dessa história. Então vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta também, quiser deixar, se tiver a oportunidade de de responder ao vivo, tenho certeza aí que nos canais também, tanto da Lei enquanto pessoa, quanto da Beauty, que é a marca dela, ela vai respondendo aí e deixando um pouquinho dos ensinamentos para você. Mas a princípio, Ali, eu queria que você contasse um pouco de como foi essa história de moda, se isso sempre foi para você um sonho, se quando você iniciou você imaginava essa trajetória, tanto da Beauty ser o que é hoje, e até os desafios, que eu acho que é o que a gente não põe nos planos, né? Quando a gente começa a empreender, a sonhar com um negócio, a gente nem imagina Sim. o que vem de desafio, né? Mas muitas vezes vem na nossa cabeça estruturada o que a gente quer de história. Então eu queria saber de você se desde o começo foi isso que você idealizou, ou se não, as coisas foram tomando direções diferentes, ou você foi se tornando uma pessoa diferente e os caminhos foram mudando. Conta um pouquinho pra gente dar um Sim. pouco da história da Alessandra, né? E também da Beauty. Sim. Então, Gi, a história começou há 17 anos. Eu comecei do menos, né? A gente não tinha capital para começar um negócio. Eu comecei com o João, que é meu parceiro aí, que está comigo há 18 anos. Ele vem do mercado de confecção também. E eu vim da parte comercial e ele da indústria. E com isso a gente se juntou para poder construir uma marca, porque eu sempre trabalhei com marcas e fortes no mercado de moda e eu vi que eu ia conseguir agregar valor a um produto. E com isso a gente começou uma história onde a gente foi conquistando degrau por degrau, sabe? Desafios e desafios. Eu acho que essa história de a gente não consegue
planejar que eu, no meu mercado de moda, no meu negócio, que o que vai ser daqui a um ano. Sim. Pela economia do país, pela instabilidade também, e por a gente ter eu falo que assim, às vezes a gente sofre no que eu fazer uma coleção de inverno, ela não vender porque fez calor no inverno o tempo inteiro, você entendeu? Então a gente sofre às vezes com isso, e com isso você investe, você acredita, você performa no desenvolvimento de um produto muito legal, e na realidade depois você não consegue o resultado, né? E aí aí você se frustra um pouco, mas você não desiste, né? Então, eu falo que a gente passou por vários desafios, assim, na nossa trajetória. E assim, no mercado da moda, né, que hoje é o mercado de vocês, você acredita que os desafios provavelmente são os mesmos ou bem parecidos para todas as pessoas desse segmento, mas essa persistência, né, conseguir galgar esses 17 anos dentro do seu mercado, é uma coisa comum ou não? Não. Porque não vejo comum. Eu vejo que as pessoas... tem muita gente que desiste. Tanto que a gente vê mesmo... eu trabalho mais com o atacado, né? Então, assim, a gente tem uma marca, que é a Bill2, e ela vende para multimarcas. Então, eu vendo a nível de Brasil. Então, o cliente vem lá de Roraima, chega na minha loja, compra para vender na loja dele. E eu vejo que cada dia mais elas... Me perdi agora. Cada dia mais essas pessoas, elas se conectam com a gente, mas ao mesmo tempo elas não... Não sobrevivem ao tempo. Não sobrevivem. Você sabe, muitas das vezes, por exemplo, principalmente a gente já tem aí essa nossa amizade há longo tempo, e eu vejo realmente a Bill2 como uma coisa muito... Como vou dizer... ela é diferente, né? As lojas têm um formato muito diferente, é um perfil próprio mesmo, né? E aí eu falo assim que deve provavelmente, né, hoje, no meu mercado de beleza, isso não é tão agravante assim, mas, por exemplo, no e-commerce, que a gente trabalha com produto, eu vejo o quanto, às vezes, é uma concorrência desleal. A gente vê produtos no mercado que a gente olha para o produto e fala... Como que dá para vender nesse valor? Não cobre o custo. E roupas, eu acredito que é muito maior ainda isso para você. Então, acredito que às vezes também tem isso. Prepara um puta produto e aí você olha lá no mercado vendendo camisetas, por exemplo, a R$20. Que para mim nem paga o custo. Exato. R$20, é o que eu penso. Eu falo assim. Então, eu acredito que isso, né, deve ser o que faz muitas pessoas não conseguir, talvez, fazer essa... Pessoas novas no mercado, pessoas que começam, que desistem, Eu acho que esse deve ser Porque quando a gente fala de marca, são pessoas que valorizam outras coisas, né? Que querem, né? E o mercado, você acredita que o mercado hoje, isso falando de consumidor final, você acha que as pessoas pararam de valorizar um pouco isso? Essa coisa exclusiva, essa coisa diferente, de qualidade? Ou você acha que é uma condição... econômica mesmo? Você acha que é uma questão que o país perdeu ali muito poder aquisitivo e hoje as pessoas vão no que dá? Então, Gi, quando eu olho para esse cenário, eu vejo que tem muita gente com muita grana no nosso país também, sim. né? Então eu vejo que quem tem um patamar elevado, ele não cai. Então ele paga sim pelo produto. Quando ele encontra um produto que tem qualidade, tem designer, tem formação de moda, ele não se importa de pagar. Eu tenho tanto a minha loja física, né, como eu tenho o meu online. E eu vejo assim, no meu online, que é um cliente que não está fisicamente ali, que eu não posso fazer um trabalho de atendimento direto, que eu não posso estar demonstrando o meu produto com mais qualidade, com mais eficiência. E ele acredita que se ele paga pela internet uma camiseta, um exemplo, que custe lá R$119, sem conhecer a minha marca... Ao mesmo tempo, quando ele começa a identificar que esse produto tem aquela qualidade e ele compra naquele primeiro momento, ele não deixa de comprar mais. Ele se torna cliente. Então, foi isso que eu e o João construímos nesse período. Porque, assim, era muito fácil você fazer só um produto. Sim. Fazer produto para nós era tranquilo. Até porque a história, o João vem do Magazine.
Então ele estava acostumado a fazer um produto um pouco mais inferior de qualidade, mas ao mesmo tempo que vendia muito mais fácil, com valor agregado menor. E aí quando a gente criou a Beauty, a gente falou, não, a gente vai vender uma marca, a gente vai vender um desejo. A gente precisa que as pessoas se identifiquem que essa roupa, ela tem alma. Sim. E tem Entendeu? mesmo, é uma personalidade, Total. né? Eu percebo que cada dia mais as pessoas que vestem o meu produto, eles falam, cara, isso aqui é demais, eu adorei, eu me sinto bem, o designer é legal, a modelagem é boa. Então, foi isso que nesse decorrer, nesse período, a gente foi cada dia mais vendo a importância, né? De fazer um produto diferenciado para o mercado, com um público que é exigente. A moda, ela é masculina, né? A gente começou no masculino, entrou com o feminino. Na pandemia a gente deu uma parada com o feminino, mas a gente tem intenção de voltar futuramente. Mas eu vejo que o que nos segura e o que nos dá uma imagem bacana para as pessoas que vestem é o posicionamento que a marca colocou no mercado, a qualidade do produto, é um preço que, por eu ser a fabricante, é um preço acessível ao mercado. Sim. Né? Não é assim, quando a pessoa identifica, tem qualidade, aí tem preço bom, por que não, né? Sim. Então, assim, eu acho que hoje tem um ícone de mercado que é a Zara no meio da confecção, e eu acho que eles se destacaram por isso. Então, a gente fez muita pesquisa de mercado fora daqui, e a gente identificou que realmente, se eu apresentar um produto com qualidade, com preço acessível, e tem informação de moda, que é isso que a pessoa vai olhar e vai falar, pô, eu quero. E que eu vejo, né, vendo de fora isso como, eu falo que o consumidor bem final, né, sem Aham. entender muito isso, o que eu vejo é que quando, né, eu vejo isso pelo Jean, que Sim. adora as roupas, que também é como se fosse um estilo que combina com a pessoa, então a pessoa se identifica com aquilo, então, por exemplo, ela pode comprar, por exemplo, que nem o Jean, eu percebo que ele muda a variedade de calças, mas ele compra exatamente aquele número, veste semelhante ao estilo que ele Sim. gosta, e ele compra tranquilo. Então, assim, Sim. eu acredito, talvez por isso hoje, né, com a minha experiência no digital, eu acredito que por isso essa é a facilidade. Quem se torna seu cliente pelo digital, compra com segurança, porque Sim. isso não é uma coisa que a gente encontra hoje no mercado, porque a gente vai ver, até aquele dia eu conversando com o João, ele falando que deveria se seguir um padrão, né? Que uma calça 42, independente da marca, deveria se seguir um padrão de modelagem. Sim. Mas hoje no mercado a gente vê que isso não existe, né? Uma hora você veste um 42, da outra marca você veste 46, da outra marca um Sim, 40. sim. Então, assim, e isso é o que eu vejo, por exemplo, da sua marca, isso não acontece. O Jean, ele Aham. compra, eu compro muito pra ele, Sim, né? sim. E ele super adora. Então, eu vejo isso da marca. Eu vejo que a pessoa ela é um estilo, né, pra quem veste. E ela se identifica com aquilo. Eu, particularmente, né, o Jean adora, e eu também adoro a sim. qualidade das roupas. Mas o que eu acho que é desafiador pro mercado é isso. Às vezes é uma concorrência desleal. A gente, no e-commerce, trabalha com muito produto que vem da China. E pra gente é desafiador porque a gente sente isso muito perto. Assim, que a gente vê que, às vezes, a mercadoria chega com preço muito acessível, mas é aquilo. Em 500 unidades, a gente devolve 100. Nossa, Porque uma loucura, né? não tem qualidade, não tem ali uma. Às vezes uma caixa vem um tom de azul, na outra caixa é outro azul. Sim, Então, assim, não sim. tem isso, né? Realmente não cria, eles não dá o valor para esse tipo de coisa, né? Sim. E por outro lado, eu vejo que, né, aquele dia a gente teve uma reunião, eu conversando Sim. com o João, eu percebi que não. Você falando que o João veio, poderia vir para essas coisas de magazine. Não, eu acho que ele nunca vai ser a pessoa que vai fazer as camisetas de R$ 20, de Não. R$19,90. Porque aquele dia conversando com ele, ele falou, não, mano, mas não dá, pá. Como que eu vou pôr essa gola na camisa, meu? Como que eu vou? Não dá. Esse saco, como que eu vou mandar pro cliente nesse saquinho? Sim, Então eu sim. acho que isso é o que, nos meus olhos, é o que, claro, né? Vocês aí têm aí o que contar, talvez, de muitos desafios, mas eu acredito que isso faz a diferença. Sim, Ao com longo do certeza. tempo, isso faz a diferença, né? Faz a diferença desde a compra da matéria-prima, Gê. Quando a gente vai escolher um tecido, é muito importante, porque tem várias marcas de jeans no mercado, de que vende a matéria-prima, o jeans, né? De quem que eu vou comprar? De quem me cobra o metro R$ 50 ou de quem me cobra R$ 25? Né? Então, assim, eu sei que se eu comprar o metro, o jeans da calça, que me cobra 50,
eu vou ter uma qualidade muito melhor. Então, assim, eu preciso, que é o que a gente preza muito, é trabalhar com bons fornecedores, tanto na matéria-prima de roupa, de tecido, como de aviamentação. Eu faço um botão personalizado. Então, a marca está lá escrita Beauty no meio do botãozinho. Então, assim, são detalhes que hoje, quem tem preço, não tem isso. Sim. Então, assim, é um custo que a gente coloca no produto, mas que ele agrega, eu falo que ele cria forma, porque quando você olha um produto nosso, você vê que, pô, foi feito com muito cuidado, que tem o detalhezinho, tem a etiquetinha diferente costurada, tem um botão personalizado, tem um forro que é estampado, a gente estampa o forro da calça. E vocês cuidam do processo desde a compra da matéria-prima até lá a entrega para o consumidor. A gente tem a indústria, né? A gente tem a fábrica, onde a gente tem 39 funcionários. Eu tenho, desde o desenvolvimento do produto, eu tenho o corte, eu tenho a pilotagem, o corte na sequência, né? Aí depois eu tenho a estamparia, eu tenho a costura, eu tenho o acabamento. É um projeto inteiro, né? Eu falo que deve ser cada lançamento de coleção mesmo, Isso. é um filho, né? Que você começa a imaginar, e tem todo um processo para até liberar para o mercado e esperar como vai ser a aceitação. Então, aí que tá. O nosso grande risco é esse, porque hoje a nossa empresa, ela é de pronta entrega. Ela não é de pedido. Não é alguém vai lá e tira um pedido, eu vou fabricar para poder depois te entregar. Não, eu arrisco que eu vou vender. Então, assim, só para você ter ideia, a gente está fazendo o planejamento da coleção de verão agora, né? Foi feito já um mês atrás. E a gente tem uma projeção de fabricar 75 mil peças até dezembro. Só que, assim, fabricagem é uma coisa. Não significa que vai vender. Não sei se eu vou vender as 75 mil peças. Eu deduzo que se eu tiver uma boa coleção, eu venda 65, 68 mil peças dessas 75. Então, a gente acaba aqui acreditando, que é o que acho que o meu convite foi esse, o acreditar naquilo que você não tem. Eu estou pensando exatamente Entendeu? isso. Que eu tinha uma pergunta, né, para te fazer, e sim, em qual momento, né, a fé ficou tão forte. Mas aí, ouvindo você falar, eu falo, não, isso tem que ser fé do começo ao fim. Do começo ao né? fim. Eu acho que é desde quando você está fazendo, sei lá, por acompanhar vocês, eu sei que vocês viajam para fazer pesquisa de tendência e tal. Então, eu acho que a fé começa aí, né? Quando vocês veem que, nossa, pode ser que 30 bermudas dessa façam sucesso. Pois a gente tem que acreditar em 10. Isso. Eu acho que desde a escolha dessas 10 começa o desafio, né? Sim, com certeza. Porque é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que vai acontecer. E pode ser que eu faça um produto que não dê certo, que não venda. E que ele vai ficar parado. Já teve, por exemplo, experiências de você, ter certeza que aquilo é seu produto da vez e não rodar? Tem uma coisa, o João é o estilista da marca, né? Então, assim, ele é o cara que viaja, ele viaja e eu sou o comercial, eu trago ele pra terra. Aí ele fala assim, você é louco que você quer fazer esse produto. Não, mas olha isso aqui, porque eu pesquisei aqui. E ele é todo estilosão, né? Super estiloso, né? Então, aí eu virei e falei, não, mas eu não vou conseguir vender. Aí, assim, pra gente não tirar para que ele não fique frustrado com relação a isso, a criação, a gente achou uma forma de que essas peças que são mais diferenciadas, ele foi num volume menor. Sim, é porque é o talento dele, é a criatividade porque dele. Porque senão a gente vai apagar. Mata o cara, exato. Entendeu? Então, assim, ele precisa continuar tendo aquele prazer em desenvolver. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a empresa tem que pagar a conta, que é o meu lado. Onde eu chego para ele e falo, cara, mas espera aí, isso aí vai trazer quanto de faturamento? Será que eu vendo para esse cara? Será que eu vendo para o outro? E aí? E eu vejo que, né, de poucas vezes que eu conheci com ele, ele realmente não pensa no financeiro, né? Nada. Ele pensa no bonito, no design, no tipo do tecido, né? E isso acaba outro desafio, impactando, né? Porque é o sócio, é o marido
E é, tipo assim, é a esposa que traz pra terra, né? Então, como é isso? Ele olha, tipo assim, a Alessandra, a pessoa lá do financeiro que tá projetando que aquilo não é possível, ou tipo, putz, essa esposa chata que, meu, não concorda com nada. Acho que é essa, segunda. Ah, é? Eu acho que ele fala que eu sou chata, que eu não aceito tem nada. visão, não vê que o negócio é show de É, bola. mas aí eu falo pra ele que a responsabilidade da venda é minha, porque eu também sou comercial. E ao mesmo tempo, eu tenho que trazer o resultado para a empresa. Então, assim, ele fabrica e eu vendo. Então, assim, e aí? Você foi lá, gastou, investiu, fez tudo. Agora você vai falar assim, eu te dei o produto. Você que venda. Agora eu tenho que ir lá e me virar? Ele fala, Eu falo, aham. Eu posso falar que eu sou o João nessa história. Eu, na minha sociedade Não. com o Edmar, eu sou o João. Nossa, Porque Gi, o Edmar é duro. muito racional ali. Então ele fica, mas não dá pra fazer isso. Eu falo, mas a gente tem que tentar. Se a gente não comprar, nós não vai saber se vende ou não. Sim. Ele, não, mas não dá pra arriscar esse valor. Não dá. Aham. E eu sou o João, então. Então E posso você falar? Acho chato. Bastante. Aí o João também deve te achar. Eu tava sonhando, tava cheio de projetos. Porque eu falo que a gente... Isso é meu também. Eu falo que é desde da minha profissão aí como cabeleireira que a gente gosta de criar. E para Sim. criar, o céu não é o limite, né? Sim. A gente vê o imaginário. E aquilo na nossa imaginação é possível. Sim. Né? Então, desde a época de salão tinha muito isso, né? Eu queria morrer quando vinha lá às vezes eu contratava uma consultoria, alguém falava, Gi, mas você não pode gastar esse tanto de produto e cobrar tanto. Aí eu pensava, mas a pessoa não vai querer pagar tanto, mas eu quero fazer desse jeito, com essas cores. Sim, Aí eu sim. falava, mesmo que eu ganhar um pouco menos, eu vou fazer com essas cores. Sim, Né? sim. Então eu sou o João da história ali, Sim, né? com certeza. Mas eu acho que talvez esse seja o equilíbrio, né? Pois Eu e é. o Edmar, a gente também tem essa diferença muito gritante aí, que ele também é muito racional. Sim. Eu falo que é o que dá uma segurada aí. Mas também eu acho que assim, eu vou defender o João agora. Eu acho que é nesses acreditar que às vezes sai a bola de ouro da vez, né? Pode ser. Aham. Tipo, putz, Muitas estourou, vezes. né? Deu certo, né? Sim, sim, não, com certeza. Eu acho que é fundamental isso. Apesar das falhas, às vezes, que tem, esse a mais de vocês, né? Faz a diferença. Faz uma diferença. Então, às vezes eu falo que assim, não, puta, você estava certo, cara. Então... E antes eu não aceitava muito esse você tá certo. Hoje eu aceito bem mais. Aí você falava assim, é claro, vendeu porque eu me matei. Não é porque... Com certeza. A estratégia de venda foi minha. Eu que motivei os caras, eu que tive que aumentar a média ali, a comissão, para ver se esse produto desencalhava, né? Não, com certeza. Mas eu acho que é um conjunto, né? E, né, vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso tema, né? Sobre o convite, foi baseado nisso. De onde você se fortalece, até mesmo porque hoje, ouvindo você falar mais específico do tamanho desse risco, né? Do tamanho dessa incerteza, né? Porque eu também sou muito isso. Eu idealizo, eu quero fazer, mas eu não consigo planejar nada se essa incerteza estiver presente. É que eu, no meu mundo de Bob, eu não vejo a incerteza, eu não vejo se der errado. Entendi. No meu mundo de imaginação é perfeito, dá certo. Né? E vocês que são um pouco mais racional ali, como é para você trabalhar o tempo todo? O tempo todo não, de 6 em 6 meses, vamos dizer assim, né? Com essa incerteza, né? Com essa projeção, bom, o investimento é de X mil, e respira fundo e entrega na mão de Deus e vamos lá? Olha, Gi, vou te falar uma coisa. Como é que funciona o meu dia com relação a isso. Eu não saio da minha casa sem antes fazer uma oração. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é meditar. Enquanto eu medito, o João se ajoelha no chão e também reza. E é uma coisa que é nós dois, eu sinto. Aí a gente entra, quando a gente vem trabalhar junto com o mesmo carro, a primeira coisa que ele coloca no carro é um louvor. Então a gente sai da Serra da Cantareira e chega na empresa escutando louvor. Essa energia. Porque a gente já se prepara para o que vier. Que também não sabe como vai ser. Não sabe como vai ser, porque assim, a gente nunca foi uma empresa capitalizada, de falar, porra, eu nunca tive uma reserva de emergência para que eu pudesse, numa pandemia, perder uma loja que eu perdi em 2020, em Maringá, a gente perdeu uma loja. Sob controle.
A gente tinha acabado de reformar a loja, gastamos uns R$300 mil para fazer a loja. Eu perdi um estoque de 5.000 peças. Eu perdi toda a mobília nova, eu perdi a mercadoria e perdi 30 dias de faturamento, porque a loja ficou fechada. E isso daí, para nós, foi assim um divisor de águas na nossa fé em acreditar que eu podia recomeçar naquele momento também. Juntando com todo esse nosso ritual da manhã, do nosso dia, de ele entrar na minha sala e olhar para mim, e eu olhar para ele e falar, cara, não sei o que eu faço hoje. Tipo, ele falar assim para mim, você vai fazer, vai dar certo. E assim, sem ter nada palpável na sua mão, cara, é você olhar para aquilo e falar, e aí, cara? Lá Dá em uma cima, luz, né? faz alguma coisa. E assim, se é uma energia, se é uma coisa que está entre nós, cada um pode chamar do jeito que quiser, se é Deus, se é Jesus, se é os anjos, se é o que for. Existe uma energia acima da gente. Com certeza. Existe algo que está acima de nós e que está entre nós que a gente não percebe. E, ao mesmo tempo, ele está o tempo inteiro no nosso ouvido falando, vai ali, faz assim, faz assado. Só que, às vezes, a gente não dá atenção para isso. E, assim, talvez eu e o João, eu falo por nós hoje dentro da empresa, a gente dá muita atenção para essas vozes. Vocês se tornaram sensível a isso, né? Isso, a gente escuta isso, a gente presta atenção nesses sinais que a gente recebe. A gente presta atenção no caminho que, às vezes, é mais fácil para uns e não é para a gente, mas que a gente faz ser igual, tão fácil quanto é para o outro. E sempre foi assim? Vocês começaram desde o início tinha essa sintonia, essa fé era tão forte para os dois ou não? Tipo, alguém foi trazendo o outro, ou as provações, as dificuldades foram, ou não, já sempre foi assim, vocês se casaram e começou a empresa assim, sempre foi de vocês isso? Eu acho que eu tenho um pouco mais aflorado disso em mim. Eu tenho isso desde acho que 7 anos de idade. Eu sinto essa energia maior dentro de mim, que me move muitas vezes, que faz eu não desistir, que faz eu estar cada dia mais conectada. E o mais legal de tudo, que eu venho percebendo com a minha evolução, né, tanto empresarial como espiritual, antes eu falava muito de religião, hoje eu falo de espiritualidade. Sim. Né, que eu vejo a diferença, talvez, de o quanto a espiritualidade me move no momento de eu aceitar, escutar desde um judeu, hoje, desde um evangélico, desde um católico, isso tudo desde um cara que é só espiritualista, que ele não tem religião, mas ele tem a espiritualidade dentro dele. Então, isso me trouxe para um momento que vem trazendo cada dia mais, que é isso, que eu tenho muita vontade de também estar colocando isso para as pessoas, de mostrar para as pessoas. Outro dia eu fiz uma pergunta para 10 pessoas, que eu aprendi com o meu mentor, que era, manda uma mensagem para as pessoas para elas te definirem em uma palavra. E eu achei isso sensacional. Porque eu mandei para 10 pessoas que foram muito relevantes na minha vida já. Eu falava, cara, como que será que essas pessoas me enxergam? 9 pessoas me falaram de espiritualidade. Eu realmente acho incrível, assim. Eu até conto, às vezes, para algumas amigas, algumas clientes, de alguns fatos com você, porque eu falo, gente, eu conheço mulheres incríveis, mulheres fortes, decididas. Mas eu falo assim que você, pra mim, é exemplo daquilo, da humana, né? Que, tipo, ai, tô cansada, ai, meu Deus, é muita paulada. E é em coisa de minutos. Não, mas tá tudo bem, Deus sabe o que faz e pá, passou, né? Então, assim, eu falo, né? Eu falo, gente, eu não tô acreditando nessa Alessandra, né? E eu já eu presenciei isso algumas vezes, né? Tanto na compra da sua casa, quanto na perca da loja. Sim. Eu acho que assim, eu vendo, né, de coisa,
Eu fiquei muito mais arrasada que você, porque pra você limpava os olhos e passava. E eu dormia pensando aquilo, meu, ia ler, meu, ia loja, meu Deus, Sim. como isso foi acontecer. Aham. E eu olhava pra você, tomou o baque, né? Deu aquele, Uhum. né? Sentiu, chorou, né? A questão Sim. humana. Mas em pouco tempo falou, tudo Vamos bem, começar de vamos de novo. novo. Eu falo, cara, como, né? Não, e foi. E, E é e me isso. pergunto eu, sabe, enquanto pessoa, por isso que eu falo que isso é uma coisa que eu me modelo muito em você e que eu quero chegar, eu falo assim, que o meu objetivo é chegar nesse nível de respirar, porque eu me vejo uma pessoa bem resiliente, sabe? Eu acho que a vida Sim. também me dá uns trancos, mas eu não consigo ainda, igual, sabe que muita gente fala assim, né? Eu ponho o pé e Deus põe o chão, né? E eu vejo isso em você muito certo, Sim. né? Uhum. Sem questionar, sem ter Uhum. a menor dúvida, Não né? tenho. Em Então eu momento falo, algum. meu, que forte isso. É. E eu concordo com essas 10 pessoas, porque eu acho que sem você perceber, você faz as pessoas olharem pra isso, Uhum. né? Por exemplo, eu falo, meu, eu tô arrasada aqui. E eu ficava Uhum. arrasada mesmo, Sim. preocupada. Eu falava, meu, coitada da Lei, comentando com as pessoas. Eu falava, você não acredita o que aconteceu com a Lei. Aham. E aquilo me Sim. torturando e você já tava pensando na solução e tudo Aham. bem, se Deus deixou acontecer, ele sabe o que faz. Sim. E Sim. eu falava, Sabe por gente, quê, como Gi? Porque de pode? tudo a gente tem que tirar uma lição. Entendeu? Apesar de ter sido doído, eu tenho que tirar uma lição daquilo. O que eu tenho que aprender com a dor? Sim. Entendeu? E eu acho que a gente aprende muito, infelizmente, mais com a dor. Pois é, e é duro mesmo. Tem vezes que não aprende muito bem, toma de novo, né, Lê? Então, nossa, eu já tomei várias vezes. Não adianta. Aconteceram já alguns fatos no nosso decorrer que eu falo, cara, por que eu fiz isso de novo? Eu falo, meu, o que eu Fala, fiz para Deus, estar me poupa fazendo da de novo? O consequência, que porque. está acontecendo? Aonde que eu não aprendi? Exato. Aonde que essa dor não está me cutucando de uma forma que eu, tenho que me chacoalhar e falar, para que você está fazendo errado. Então, assim, esse começo de anos, para mim, foi um divisor um pouco de águas aí com relação à empresa mesmo, sabe? De olhar para ela de uma forma completamente diferente. Talvez eu tenha me preparado para isso de uma forma mais profissional, no sentido de eu ter ido estudar o meu case de negócio e para saber qual que é o meu objetivo. Isso Eu é estou há também. 17 anos, Gi. Então, mas isso é uma coisa muito admirável, eu acho que enquanto eu te vejo, assim, tanto nessa mulher que está sempre tentando ser diferente, enquanto empresária mesmo, que são duas coisas que eu vejo que em você caminha muito junto. E é o que eu acho que te faz diferente, porque as pessoas, quando ela fala assim, não, eu confio em Deus, Deus sabe de todas as coisas. E muitas pessoas eu vejo que ela acredita que Deus vai fazer o delas. E isso não faz sentido pra mim. Mas muitas pessoas é assim. Então eu vejo que não, você acredita em Deus, você vai lá. Mas em nenhum momento você deixa de olhar para o negócio. Não, isso é um negócio, você lida com as pessoas de uma forma racional. E não, cara, não dá pra ser assim, não. Eu vou até aqui com você. E eu acho que você divide isso muito bem. Tipo, não, Deus está ajudando aqui, mas eu vou buscar conhecimento ali. Eu vou olhar para 17 anos, quero mudar o formato do meu negócio, o que, que eu tenho que aprender, com quem que eu tenho que falar. E eu vejo que você faz muito bem essa dualidade, que é o que eu não consigo ver em tantas pessoas. Ou eu vejo uma pessoa totalmente racional e focada no negócio, e que talvez não tenha uma espiritualidade tão firme ali, tão, né, tão viva dentro dela, ou umas pessoas que têm uma espiritualidade muito latente, mas que de repente não faz a contrapartida. Não faz acontecer, né? E eu vejo que você desenvolve os dois ao mesmo tempo. Eu acho que você vem ali num Sabe o que caminho eu muito. descobri? Eu acredito que Deus está em mim. Deus está em você. Então é através de mim que eu realizo. Sim. Né? Então, a partir do momento que Deus está em mim, Ele vai fazer que eu faça o que eu tenho que fazer. Então, essa consciência vem cada dia mais batendo em mim. Sim. Entende? Não é o Deus que está lá no céu, é o Deus que está em mim. É o Deus que está em você. É o Deus que está no outro. Que dá o recurso para as coisas acontecerem. Sem né? dúvida. Porque, assim, é muito a fé, a nossa fé, ela. Eu falo que quando a gente fala de fé, ela é uma coisa que você não vê.
que você não acredita, né? Que você acredita, mas que você não Não é vê. palpável, Você não sim. pega. Mas a partir do momento que você se identifica ela, o que ela é, que ela é você, que ela é o Sim. ser que está ali, que é você que vai realizar, cara, Eu até mesmo, de verdade, você para de terceirizar eu pro outro olhando a muito para você responsabilidade. mesmo, sabe? Eu acompanhei quando foram para Aparecida lá de ir a pé, né? Todo o João fazendo aquelas coisas, e os seus trabalhos voluntários, e tá sempre na igreja. E realmente isso sempre foi uma coisa que me incomodava, porque eu falava, putz, eu acredito demais em Deus, ele realmente é maravilhoso na minha vida, e eu tenho essa certeza também na minha vida de que é Deus, muitas vezes é Deus, muitas decisões não foram eu que tomei, sabe? Não foi planejado e os caminhos foi Deus, assim. Então, Mas você concorda que Deus está em você? então, concordo muito, só que eu nunca soube identificar isso. Esse E momento muitas de vezes, sentir, e muitas vezes eu porque a gente olhava. sente esse Então, mas momento. muitas vezes eu olhava, por exemplo, falava, mas a Lê consegue ser assim? Mas porque ela vai na igreja. E eu não estava Não. na igreja. E aí eu sou a pessoa que. Se você falar, Gi, eu vou na igreja católica, vamos lá comigo? Eu vou. E se Sim. de repente outra pessoa falar, Gi, vamos lá na igreja evangélica, eu vou. E Sim. se alguém falar, Gi, vamos lá no centro, que vai ter um passe, eu vou também. Aí você fala, gente, qual você gosta? De todos. Eu sinto bem, eu acho que a partir do momento que eu tiro um momento, assim como eu tiro um momento para estudar, se eu tiro um momento para estar com Deus, para me conectar, se eu tiro um momento para fazer aquilo presente, eu acho que isso é valioso. Sim. E não importa o nome que se dá para isso, se é não evangélico, se é Jesus, se é Jeová. Sim. Então, assim, isso para mim era uma coisa muito difícil, porque eu falava, é isso que tá. E toda vez que eu tinha algum desafio, eu falava, é isso que tá faltando. Mas ao mesmo tempo nunca faltou Deus para mim. Sim. Então, depois que eu comecei a ver, como você mesmo colocou, que não é uma religião, é a espiritualidade. Isso para mim, eu falo que tirou um peso de mim que foi absurdo. Porque eu sentia esse incômodo, mas eu não conseguia definir. Eu não conseguia falar, é isso. Eu acredito em Deus, mas eu não preciso estar fazendo parte de uma comunidade, eu posso, né? E isso para mim foi magnífico, assim, porque eu falo que eu parei de me cobrar. Outro dia mesmo eu Sim. combinei até que eu ia na igreja evangélica, só que chegou na hora por preguiça e comodismo. Eu falei, putz, não quero ir, era um sábado à noite, eu puta cansada. Mas aí, em outro momento, eu ia me questionar sobre isso. Poxa, né, Deus tão bom, maravilhoso na minha vida, me dá Sim. tudo. E, putz, eu não posso ir lá cansada. Mas eu não estava afim. Mas eu coloquei minha água, fiz minha oração. E de verdade, hoje, para mim, isso tá valendo. Mas durante Sim. muito tempo eu me cobrei muito sobre isso, né? É E porque aí, acho que foi muito imposto pela sociedade, talvez sim. né? As crenças que a gente carrega dos nossos pais, às vezes, também interferem um pouco nisso. Eu falo que para mim isso foi uma libertação. E Sim. assim, porque isso que você falou, assim, que eu aprendi a ouvir todos, né? Eu acho que eu nasci assim. Eu gosto de tudo. Eu lembro uma vez que eu fui na missa e o padre falou isso pra mim. Sim. Ele falou pra mim não, né? Ele falou lá no Sim, discurso sim. dele, mas pra mim foi pra mim. Que ele falou assim, você precisa se decidir. Não tem como você um dia tá lá falando com o Sim. pastor, não tem como você um dia falando com o padre. É. E eu falava, caramba, que droga, né? E eu nunca conseguia me decidir. Mas Deus é muito presente na minha vida e é muito, né, é inquestionável pra mim, sabe? É inquestionável, assim. Mas isso de hoje poder estudar mais sobre a espiritualidade e não sobre uma religião, Sim. pra mim foi magnífico. Que bom. Magnífico, assim. E eu vejo que, assim, é essa coisa de energia mesmo, né, Lê? Que eu falo que quando a gente começa a viver algo, o universo vai encaixando as pessoas e você vai vendo Sim. mais daquilo e aquilo vai Isso. aparecendo na sua vida que você fala, por que eu nunca vi isso antes? Isso. Por que eu nunca conheci essa pessoa antes? Mas eu acho que é isso, é de você falar, eu aceito, Acho eu que tô você aberta, se eu tô abrir. pronta, É, né? isso. Você tem que se abrir. Você tem que se abrir para algo que você precisa trabalhar em você. Sim, e nos negócios eu acredito que não é diferente, né? Que nem você falou que esse ano você abriu uma visão para um novo, né? Mas eu acredito que é exatamente isso. Eu tô pronta, né? Porque eu acredito isso também muito de mim. Assim, ontem também falando com uma amiga, a gente falando sobre isso. Quando você contrata uma consultoria, de repente, ou coloca um consultor dentro da sua empresa,
você tem que estar disposto ao cara falar, você está errada, você não faz isso Sim. bem. Aham. E muitas vezes a gente não quer ouvir isso. Pois é. A gente não quer aceitar. O cara fala, corta isso. Você fala, não, isso eu não vou cortar. O cara fala, não faz desse jeito. Você fala, mano, a igreja, a empresa é minha, Posso eu te vou contar fazer. uma história, então, aqui? Claro. Há uns 7 anos atrás, a gente contratou uma consultoria para a empresa. A gente estava sem saber o que ia fazer. Foi um momento muito... a gente achava que a gente ia fechar, que não tinha capital, tinha perdido muita coisa, não estava rolando. Eu tinha perdido um cliente, eu fazia Prevent Label antes. Eu tinha perdido esse cliente. A gente falou, e agora? Chamamos a consultoria, eles vieram, prepararam um diagnóstico para a empresa e nos apresentaram. Na minha sala tinha uma parede, ele pegou um retroprojetor. Até bonito de ver, né? Lindo. E começou a mostrar para mim e Profissional para o até. João qual que era a situação da empresa. Eles ficaram 2 meses levantando todos os dados da empresa e falaram assim pra gente, naquele momento, vocês estão preparados para escutar o que a gente tem para falar para vocês? A gente fez assim, aham. E foi assim, para os tudo. dois. Eu falei, pode falar. Então, vamos lá. Você está vendo isso aqui? Esse número assim, começaram a desenhar o cenário todo da empresa, de como é que estava. Então, assim, vocês estão com um câncer dentro dessa empresa. Foi esse o termo que o cara usou para mim. Você tem um câncer aqui, ó. Só que eu vou falar uma coisa muito boa para vocês. Ele tem cura. Nossa. Gente, foi dessa forma que eu escutei. Que bom. Quando eu escutei isso, Gisele, eu falei, Eu vou descobrir a cura. como que eu vou me curar? Mas eu vou. Aham. Falei, qual é o caminho? É isso aí. Eu já passei por isso algumas vezes. Ele podia muito ter falado assim pra nós, ó, tem um câncer, eu olhar pro João e falar, então chega. Eu até me emociono ali, Acaba. porque eu já passei por isso e eu conto isso, assim, às vezes, né, quando a gente tá em network com as pessoas, eu conto isso, que eu falo assim, gente, eu sou mestre em quebrar empresa. Porque eu acho que eu quebrei a mesma empresa umas 4 vezes. E ouvi esse diagnóstico. Não com um cara, gente boa desse, que falou, tem cura. Sim. Pra mim, eles falavam, tem que parar. Tem que fechar as portas. E aquilo era indigesto pra mim. Sim. E eu falava, eu não vou parar. Sabe? Então eu falo assim, não vou parar. Sim. Então eu falo que, se hoje falar assim, Gi, qual que é a sua expertise? Eu vou falar, é quebrar e recomeçar e ainda fazer dar certo. Daqui a um tempo eu quebrava de novo. Mas eu me livrei disso e hoje eu aprendi a lição. Mas eu já ouvi isso muitas vezes. E não de uma forma tão... Então, para mim ouvir isso, eu falo assim que eu queria que muitas hoje consultor ouvisse isso e passasse a trazer para as pessoas dessa forma. Sim. Porque não é um negócio, né? Eu falo, para quem é muito racional, para quem é muito administrador, consultor tem muito disso. Sim. É os números, é Sim, matemático, sem ou dúvida. dá ou não dá. Sim. Mas pra gente, não é o dar A ou gente não dá, é a vive nossa aquilo, né? vida, é os É. nossos sonhos, né? Então, assim, eu até me emociono de ouvir você falar Sim. isso, porque, meu, esse cara foi incrível. Foi. Incrível, porque eu já tive, acho que, inúmeros consultores das pessoas olharem pra mim e falar, para. E eu olhar pra aquilo, eu falar, mas para como? Sim. Né? Mesma coisa de falar, para de viver, porque aquilo era a minha vida, Sim. era tudo que eu tinha. E eu falo, meu, por que Deus não dá, né, essa, né? Então, que bom que hoje também a internet traz essa via para que as pessoas possam, né? E quem sabe muitos consultores vão ouvir isso Sim, e com vão certeza. entender que não é só número, não é tão racional Não. assim e não é Tem tão uma vida, matemático né? assim. Porque quando a gente fala em contabilidade, né, eu sempre brinco, eu falo contabilidade é 1 mais 1 é claro que é 2? Depende. Depende. Porque você fala assim, quanto tá 1 mais 1 na sua empresa? Agora eu não tenho 2, mas eu vou fazer. Tenha calma que eu vou fazer. Deveria ser 2, mas nesse momento não é, mais um dia vai ser. E eu acredito para empreendedores que começaram como a gente, porque eu te entendo, porque eu comecei com menos Sim. alguma coisa. Sim, sim. Então, aquele mundo perfeito, por isso que eu falo que, assim, eu não sou a pessoa, né, eu nem devia falar isso aqui em público, porque esse não é o caminho, mas vou falar como eu, Gisele, sou. Eu não sou a pessoa que consigo ler o livro inteiro, aprender e pôr ele em prática. Eu leio 2 páginas, eu falo, já sei o começo. Aí eu vou fazendo, mas em vez de eu voltar lá para ler a segunda, terceira parte, aí eu erro.
Aí eu falo, caramba, eu vou voltar lá. E Terminar o livro. Porque eu gosto de fazer. Eu não sei. O Edmar, se você falar pra ele, olha, que nem quando a gente começou no e-commerce, olha, o Mercado Livre funciona assim, 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 assim. Ele falou, tá bom, eu vou estudar. Eu falei, tá bom, eu vou fazendo. Porque eu não estudei, eu vou fazendo e eu vou aprendendo assim. E eu acredito que dentro de um administrador que vai lá, estuda e faz administração, de um contador, eles têm a teoria. E na teoria é lógico, é claro que se você somar vai dar. Mas na prática, meu amigo, a não é a mesma prática coisa. não é assim. E eu falo que muitos, eu de verdade, eu acredito que 80% dos empreendedores no nosso país, a gente é o talento, né? Então, assim, quem é os donos dos salões de cabeleireiros? São os empresários que abriram o salão? Não, são os cabeleireiros. Sim. Eles são empresários? Eles são administradores? Não. Não. Eles são o talento. Quem era o João? O João era um cara preparado para abrir uma marca, uma confiança? Não. Sim. O João é o cara que sabia fazer a roupa. Sim. Quem é a Alessandra? A Alessandra era a pessoa que sabia ir lá, fazer os números e fazer aquele... Como é que eles falam? Antes de abrir uma empresa, tem que fazer lá projeto de negócios, né? Você estudou projeção do seu negócio? Não. Eu não. Eu aluguei um lugar, pus umas cadeiras e fui no passo a passo. E eu acredito que 80% da nossa realidade é assim, né? E a gente vai descobrindo. E vai indo e fala, caramba, eu não sabia disso. Caramba, eu não percebia isso. Né? E, por exemplo, com 17 anos aí vocês no mercado, vocês devem ter falado 17 anos todo ano descobrindo uma coisa Sem dúvida. que eu não esperava, né? Sem dúvida. E quando veio a pandemia, eu falo que aí foi a prova, né? Do vamos ver quanto chacoalho essa galera aguenta. Cara, a pandemia pra gente também foi um baque, fora ter perdido a loja nesse O que período. foi mais o que impactou mais? O que teve aquela coisa de falar assim que foi uma coisa que chacoalhou mais profundo pra vocês? Na pandemia? Foi a pandemia ou foi a perca da loja? Porque A perca da loja, eu acredito que a total. perca da loja é você olhar e ver aquilo Total. queimando. Gia, total Meu, a aquilo perca eu da falo loja. que emocionalmente, né? Não, a gente perdeu um filho ali. Vários filhos, né? Porque eu tinha 6 funcionários ali que ficaram órfãos do ambiente deles de trabalho, né? Sim. De eu não ter produto para colocar lá, tive que começar a tirar de outras lojas. E assim, a pandemia, ela foi uma coisa que aconteceu, mas era assim, também não era palpável, você não sabia o que... Sim. Agora, você vê É. todo o seu negócio literalmente queimando. Sim. Não, você imagina Quando eu. você me falou, e eu fui olhar aquilo na internet, eu juro, Ale, eu não dormia. E eu falava, Deus, coitada da Ale. Hoje a gente recebia vídeos. Nossa, Na hora eu do fiquei fogo. chocada. E eu lembro da cena, eu lembro de você no salão, você não sabe o que aconteceu. Eu falava, como assim? Queimou tudo? Queimou tudo. E aquilo eu achando em você, queimou tudo, olha aqui. E eu falei, gente, aquilo pra mim, até hoje, ali eu lembro da cena e eu lembro de você. Sim. Meio chocado e falei, não, mas Deus. Sim, porque eu tinha pessoas que estavam precisando de mim para que eu desse uma palavra para elas que estavam ali na frente do shopping, porque foi em Maringá. Sim, eu estava eu aqui em São lembro. Paulo. E o meu gerente, a minha caixa, minhas vendedoras me ligando e falando, Ale, ainda não chegou na nossa loja, tomara que não chega. Então, era uma expectativa daquele fogo, eu não não consigo chegar. imaginar isso. Eu não consigo, de verdade, imaginar o que é viver isso. Porque eu já passei por muitas coisas, mas foram coisas assim. É a mesma coisa assim, de eu acredito que de tudo que eu passei na minha vida, se eu puder colocar isso no seu negócio, é como se alguém fosse queimando roupa, sabe? Mas ver tudo queimando de uma vez só. Pois é. Você fala, meu. Sim. Para vocês o impacto foi maior do Muito que na pandemia. maior, muito maior. A pandemia, ela veio, nós tivemos que nos reinventar, com certeza também. E uma coisa que me deixou na pandemia mais, vamos falar assim, traumatizada, talvez? Pode ser. Eu fiquei, o nome pra mim não é traumatizado. Não, mas pra mim foi trauma. consciente, assim. Não, mas foi um trauma, porque assim, eu não consegui engolir. Porque eu comecei a fazer máscara, eu já te Eu contei essa lembro. Eu vendi máscara um monte. Então, eu fiz máscara descartável. Eu fiz avental cirúrgico. As coisas pros... Ai, eu lembro, Escuta, Ale. lembra que eu cheguei pra você e fiz assim, o que foi o limite do limite na pandemia Eu pra lembro mim? disso. Foi ter que fazer saco de defunto. Eu lembro disso. Eu lembro que eu comentei com uma amiga que era consultora. Eu falei, gente, ajuda a ler, porque aquilo vai matar ela e não é por conta do negócio, é porque ela é vida, ela não nasceu pra fazer saco. Não, você não tem noção. O cara chegou, o cara era um cara de uma empresa de Alphaville, e eles já faziam isso, só que a demanda cresceu muito, Muito, porque meu Deus, muita coisa gente. triste. E aí ela
falou, olha, você pode... Ele me dava toda a matéria-prima, eu não tinha custo, eu simplesmente tinha que costurar. Eu tenho máquina de costura, Sim, eu tem tinha minha costureira costureira. que precisava eu trabalhar. falei, caramba, Exato, vamos lá. E bingo, o cara né? pagava bem. Vamos fazer, João. Vai dar pra segurar a onda aí de algumas Mas aí coisas quando a que ficha cai, Beleza, Gi. Fizemos 1.000, 2.000, 3.000. E o cara vinha assim, chegava e falava, não, vou te trazer mais 5.000. A gente fazia assim, tá bom. Aí o que aconteceu? Como eu tinha pouco funcionário trabalhando, a gente percebeu que as meninas começaram a não ficar muito bem com aquilo. E ao mesmo tempo, eu passava ali, porque como eu não tinha funcionário na empresa, eu ficava na fábrica embaixo também, junto com o pessoal, Sim. para ver o que fazia. Embalava a máscara, corria para vender no telefone, porque a gente fazia de tudo. E de repente a gente passava por uma sessão e via um saco daquele no chão. Eu falava, cara, não é possível, meu. Eu não preciso costurar isso. eu lembro que eu tive na, Eu não tive preciso, na fábrica. eu sei, não, e você não sabe, olha só a responsabilidade. Eu não preciso costurar isso e me veio agora. Mas tem pessoas que precisam disso. Nossa. Mas aquilo estava fazendo mais mal pra gente do que bem. Imagino. Então não era o dinheiro mais que estava contando ali. Aí a gente pegou e devolveu tudo. E é o pro cara. quanto você se aproxima daquelas percas. Da realidade monte, que a gente estava né? vivendo. Sabe, do medo, da insegurança, do não saber se qualquer momento estava dentro de um saco daquele. Puts. Eu falo que isso para mim foi assim o que mais me marcou. Mas a gente também conseguiu sair disso e falar, não, a gente não precisa, nós vamos ter que se virar da forma que a gente tiver para pagar o que tiver que pagar. Mas é isso, é não colocar o dinheiro também além Jamais, de você, dos seus valores jamais, e do que é importante, né? Jamais. Então, nesses 2 períodos assim que foi muito próximos, que foi o incêndio em agosto, a pandemia começou em março, o incêndio foi em agosto e eu comecei a fazer saco de defunto em novembro, tipo assim. Foi um ano muito pesado. Então, e o mais louco de tudo é que eu e o João nos olhávamos todos os dias. Eu estava morando aqui no centro da cidade, porque minha casa estava reformando. E a gente não estava aguentando mais, porque era um apartamento super pequenininho. A gente voltou para nossa casa na Serra e arrumamos um quartinho lá para ficar. E a gente falou, vamos ficar por aqui, porque a gente precisa terminar, ficar aqui, porque a gente estava sufocado demais lá embaixo. Então a gente precisou do contato com a natureza, a gente precisou olhar para o céu, pisar na grama, ter essa conexão, que eu acho que também é fundamental, que as pessoas precisam e que eu escutei outro dia um cara, Gi, que me marcou muito, que foi assim, para que existe calçada? Se a gente precisa pisar na grama. Exato. É verdade. Cara, a gente deixou de pisar na grama. Muito. A gente deixou de ter olhar essa pro conexão. céu, né? Eu outro dia falei sobre isso com o Edmar, nós fomos para Minas. E toda vez que eu vou para lá, eu entro no carro e já durmo, né? Eu falo que eu sou a pior companhia de viagem que alguém pode ter. Mas assim, e aí, né, meu pai mora no sítio e quando a gente chega precisa abrir porteira. Porteira mesmo, a moda antiga e tal. E o que eu faço, a primeira coisa que eu faço quando eu desço para abrir porteira é olhar o céu. Porque o céu de lá é incrível. Não tem essa poluição que a gente tem aqui. E são tantas estrelas e é a coisa mais linda. E eu tava falando exatamente isso com o Edmar. O nosso céu em São Paulo, ele pode não ser tão livre, tão puro, mas ele continua sendo bonito, né? Ele continua sendo o céu. céu. E a gente não tem. Não Talvez sai. é a forma que Exato. hoje você aqui na tua casa olha para ele. Exato. E a forma que você olha quando você chega no Chega sítio. lá. Exato. Então isso faz uma diferença. Exato. Só que você não tem que fazer essa diferença. Não tem, porque ele Não continua tem. sendo o céu. O mesmo céu. Exato. Hoje eu consigo ver isso com mais naturalidade, assim. Sim. Mas eu falo que são coisas que é exatamente isso, a gente vai perdendo. É. Coisas que deveriam ser fazer parte da nossa vida e a gente vai perdendo. Mas a gente se perde, né, Gi? Acho que a tecnologia veio para nos desconectar um pouco dessa. Eu deixei de ler um pouco, sabe? Isso começou a me chamar a atenção, né? Porque eu lia muito, muito, adoro Começou a ficar ler. nas redes sociais. Aí comecei a ficar no internet. telefone, ficar nos vídeos, ficar no Instagram, e você fala, pô, e o livro, Ale? Cadê? Ficou. Aí eu deixava o celular do lado e pegava o livro. Aí eu pegava o Aí o livro, celular vibrava. aí dava um negocinho no celular, eu já queria ver o que tinha no celular. E isso eu acho que não é só comigo que está acontecendo, Não, com tá? certeza não. Está acontecendo com várias pessoas que eu venho conversando.
E o quanto a gente está se dispersando por causa do celular. E esse desacelero da vida, ele é também importante. Então, assim, eu preciso criar dentro da minha rotina, que é o que eu estou tentando agora, porque o celular dá o tempo que você fica nele, né? Você já viu isso? Sim. Você ficou 5 Sim, horas, sim. você ficou E quando 6 dá a horas. semana, né? Que você fala, caramba, era o tempo que eu precisava para ter concluído Não, o que eu precisava é na uma coisa semana. absurda. Meu filho às vezes chega e fala, mãe, deixa eu dar uma olhadinha no seu celular, que ele sabe que eu fico muito. Mãe, você ficou tanto tempo assim É que a no gente também, celular? é claro, não justificando, mas de contrapartida A a gente gente, trabalha muito a sem partir do dúvida, celular, a gente sem estuda a partir dúvida, do sem celular dúvida, também, né? Mas sem não dúvida. justifica. Não. Eu também venho fazendo esse exercício de realmente me policiar. Primeiro que assim, eu não fiz o exercício que você fez de mandar para 10 pessoas ali, mas no Dia dos Namorados a gente fez uma brincadeira aí que começou a rodar nas redes sociais e mandava para amigos, pessoas falavam assim: "Por que você me namoraria? E por que você não me namoraria?", né? E eu acho que também umas de 10 pessoas que eu perguntei, eu acho que umas 8 falou, porque você não dá atenção quando a gente fala. Eu tô o tempo todo no celular. Então, isso também para mim foi bem impactante, assim, porque eu também justifico isso com, poxa, eu tô trabalhando, mas eu Sim, também não quero ser essa pessoa, eu quero poder conversar com você e tá olhando no seu sim, olho e tá sim. presente ali. Então, eu venho trabalhando isso e percebo muito também. Eu não consigo ler um livro, porque eu não me concentro o suficiente. Sabe quando você vai lendo e mas você não sabe o que estava escrito ali? Cabeça tá em outro lugar, assim. Sim, Também até tô tentando meditar. Tô sim. tentando, Ale, Ah, mas eu é amo. um desafio para mim, que eu tô numa aceleração. Mas eu vou Medita acalmar. de manhã, porque É. logo que você acorda. Então, eu tô tentando. Eu falei que eu tô indo nos minutos por minutos, né? 2 minutos, Aham. 5 minutos. Sim, sim. Tô tentando. Não, eu É que eu faço 15 minutos já só. acordo muito atropelada, meu. O Edmar fala, meu, não pega esse celular, porque eu pego o celular na cama e lá mesmo eu Aham. começo, né? E, tipo, às vezes Entendi. não tomo banho, tomo Mas banho e volto, pega o aí não tomo celular e café. põe na meditação. Boa, Lê. Entendeu? Boa, sacada do pode Gostou? da Lê. Pega o celular e põe na meditação. Boa. Isso. Pronto. Em vez de você ver o que entrou, o que deixou de entrar, o que você tem que fazer, você vai meditar. Exato. É isso. E é 15 minutos, cara. Quando você fica no silêncio e você se escuta, meu Deus. Minha cabeça tá Você num vai, então, barulhão que aí eu que preciso... tá. Você precisa silenciar esse cérebro, Exato. entendeu? Para que você possa escutar outras coisas. Exato, o Edmar me chama de cabeça pensante. Ele fala, você não vai dormir não, cabeça pensante, porque minha Pois cabeça é. fica milhão, assim. Mas eu sei que é importante também a gente Sim. olhar para isso, né? Até mesmo porque não adianta você pensar e não conseguir raciocinar, né? Não conseguir Sim. juntar tudo isso e fazer uma coisa positiva, né? Sim, com certeza. E deixa uma última pergunta aqui, Ale. Você acha que você falou que o incêndio na loja para vocês foi mais impactante, foi mais difícil lidar. Você acredita que você passou pela pandemia da forma que vocês passaram? Porque também eu vi vocês muito resilientes. Não tinha aquilo de, puta, eles são os donos da Bill2, meu, uma marca super bacana que tá entre os melhores shoppings, nas melhores lojas, entre as melhores marcas. E poxa vida, meu, eles estão lá no chão da fábrica embalando máscara. Isso vem de uma humildade, de uma resiliência que, tipo, meu, é isso, não tem quem faça, eu vou lá fazer. Tipo, você acha que a queima da loja te preparou para isso? Pra passar na pandemia e falar, pô, a gente já passou um tempo atrás, deu certo, e a pandemia é só mais um desafio. Vamos lá. Ou você acha que você foi levando? Tipo, não teve o tempo de pensar sobre. Não, Gi, eu acho que não só o incêndio, eu acho que todo ano eu tenho algum desafio muito grande que chega e bate na minha porta e fala, e aí, o que você vai fazer? 17 anos, 17 anos. fortalecendo. Cara, eu não vejo assim que foi só isso, entendeu? Entendi. Então, acaba que sendo uma forma de a gente olhar para esse todo de 17 anos e falar que não foi só a gente. Não, com certeza. Que não foi só a gente que teve nessa trajetória, tinha alguém junto com a gente. Sempre. Falando assim para mim, ó, não desiste. Não entrega o jogo. Cara, continua.
Então, assim, o João fala uma palavra sempre que, assim, as pessoas falam, João, fala uma palavra. Ele fala assim, eu acredito. Ele sempre acredita em algo. Sim. Em alguém, no negócio. Eu acredito. E eu falo assim para ele, cara, não é só o acreditar, é o fazer. Porque você acredita Tem que fazer. e você faz. Exato. Então, assim, eu acho que nesses 17 anos, cada ano a gente passou por algo que foi nos fortalecendo. E eu vejo hoje essa trajetória toda, que eu te falo que chegou em janeiro desse ano, eu tomei acho que sei lá, cara, o que aconteceu comigo que eu despertei. Abriu umas cortinas. Para o que realmente eu almejo na minha vida. E o que eu busco e o que eu quero realizar ainda aqui em vida, nessa vida, que é cada dia mais trabalhar a espiritualidade, que é cada dia mais motivar as pessoas a acreditar no impossível e no invisível, e de que nós somos responsáveis por aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. Eu tenho uma tatuagem que o João também tem, que é nada é impossível a não ser que você pense que é. Então, ela seguiu a gente esses 17 anos. Então, quando a gente fraqueja, a gente fala nada é impossível a não ser que a gente pense que é. Então, assim, se fosse para deixar alguma mensagem para vocês aqui, hoje a minha mensagem vai ser essa. Eu já ia encerrar, porque eu acho que depois disso não tem mais o que se falar, né? Então, fica aí a mensagem para vocês e para mim, que nada é impossível, a não ser que você acredite que é. Ai, Minha querida, obrigada. Prazer imenso, me dá um Obrigada. abraço, você sabe que você é a luz da minha vida, Sim. exemplo. Eu trouxe uma lembrancinha. Ai, que delícia, e a gente nem falou de Bill mas galera, Não tem problema. segue Bill lá, marca incrível, os meninos vão amar. Ó, e essa lembrancinha, ela quer dizer, ela faz sentido do tema que a gente está conversando agora. Tomara que, eu não sei se eu fiz o teste, mas tomara que ela dê certo. É uma lembrança aqui para você guardar pro resto da sua vida. Abra aí que eu vou te falando. Enquanto você abre. Vamos lá. Que é o que eu tento deixar nas pessoas, Gi. Vira embaixo, acende. Luz. Você é a luz da minha vida. Eu quero que você seja também. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. E é isso, gente. Seja a luz. É isso aí. Eu também tenho um presente para você. Vou deixar minha luz aqui. Que é uma frase que faz muito sentido pra gente. E eu acho que isso já está latente em nossas vidas, que a gente não é mulher de fazer drama. Muito bom. Então tá aí a nossa frase do nosso pod, que damas não fazem dramas, né? Damas fazem negócios. Sempre. Eu acho que a gente vem fazendo isso aí com maestria. Minha querida, muito obrigada. Obrigada eu. Galera, fica aí a mensagem da Alê. Obrigadão, gente. E acompanha a gente aí que vem muita coisa boa por aí ainda. Obrigada. Beijo no coração e até o próximo.